Boa tarde a todos. Espero que tenham almoçado bem. Estamos retornando às nossas atividades. Bem, em continuidade, pela manhã foi a exposição do professor Antônio Gide. Agora, à tarde, o nosso objetivo é fazer um painel cujo tema será a ação coletiva no direito brasileiro. Eu vou começar com a minha discordância ao que ele falou, para que a gente possa ter um debate. Mas eu vou começar também pegando a palavra dele, que disse que, no começo, ele ficou preocupado em vir aqui falar com juízes. Aí eu não fiquei preocupado. Vai falar com juízes, ministros, desembargador do trabalho. Tá bom. Aí eu estava em casa, falei, minha mulher disse, Gide, você vai falar para um grupo de vários juízes? Eu falei, vários desembargadores e ministros? Que autoridade você tem para falar com essas pessoas? Eu não estava nem aí. Mas aí eu cheguei aqui, que eu vi doutor Américo BD, doutor Raimundo Simão, doutora Kátia, as perguntas de vocês. Aí que eu percebi que tinha sido uma temeridade ter aceitado o convite, mas aí já era tarde demais, né? Aí ele teve a preocupação antes e aí superou. Comigo foi o contrário, eu não tive preocupação nenhuma. Quando eu cheguei aqui, eu falei, o que é que eu fiz? A minha mulher, que ela gosta sempre de me colocar no meu lugar, né? Então, essa foi a experiência que foi contrária a dele, mas de alguma forma parecida. Então, eu estou muito feliz que nós tocamos aqui. Veja, nós tocamos apenas na superfície da ação coletiva, do processo coletivo americano, do processo civil brasileiro. Falta falar sobre o sistema de incentivo, que tem que ter incentivo o advogado propor a ação. Que os honorários em ações coletivas é baixíssimo, não pode ser assim. Não pode dar honorários de uma ação para um advogado. E aí também tem que ter um sistema de incentivos para o juiz. Não pode ter esse sistema escorchante de pontuação, de número de sentença, número de decisão. Eu acho engraçado que eu fiz amizade com vários juízes em Washington, agora em Curitiba. Um parênteses dentro do parênteses. A pior coisa do mundo é fazer amizade com o juiz do trabalho. Vocês têm umas histórias tão tristes. Vocês contam umas histórias de cortador de cana, de coisa repetitiva. Eu não quero mais amigos juiz do trabalho, porque é muito deprimente. A vida de vocês é... Aí depois ele diz, não, mas tem umas coisas engraçadas também, para tornar o ambiente mais leve. Pois bem, como é que o direito americano está fazendo sobre isso? Não que eles tenham esse sistema de pontuação, mas na distribuição eles estão querendo agora dar pontos para o tipo de processo. Então, os processos mais complicados valem 5 processos simples. Então, o juiz que ganha um processo complicado, ele deixa de ganhar 5 simples. E aí eles vão fazendo uma análise prévia na distribuição. O que eu achei interessante, que eu ia falar que eu fiz amigos juízes, é que um grupo me contava das práticas ilícitas que vocês impedem. Não, porque tem empresas que fazem isso, tem plano de meta, e isso faz com que o empregado fique afobado, fique nervoso e não consiga trabalhar, e isso é ilegal, isso é abusivo. Aí um outro grupo começa a me contar que fazem a mesma coisa com vocês. Vocês não perceberam, não, é? São práticas que vocês consideram ilegais para outras pessoas. E com vocês não percebem que vocês estão precisando de uma ação coletiva em benefício dos juízes. Sem falar na falta de aumento. Isso, vamos lavar roupa suja. Gide. Quem quer falar mais, falta de assessor. Vamos lavar roupa suja. A grande preocupação que a gente lança é pela cultura que a gente propaga. Porque na hora que você transforma esses dados, você cria um juiz utilitarista. Que ele não está preocupado com o resultado social da conduta dele. Ele está preocupado com o número e com a carreira. Quer dizer, ele deixou de estar preocupado com 800 pessoas que dependem da decisão dele e eu prefiro fazer 3 processos que vão gerar número para mim. Então, tem que haver incentivo. Nós tocamos apenas a superfície. Tem que haver incentivo para o advogado, mas tem que haver incentivo para o juiz, tem que haver incentivo para a parte contrária. Sem um sistema de incentivos, não dá. Deixa eu só interromper aqui as perguntas pelo seguinte, eu não quero que ele vá embora, que eu quero falar uma coisa que ele disse. E aí eu não quero falar sem a presença...
Então, ó, rápido que ele tem que ir embora. É a questão da adequação da representação que ele foi contra. Entendeu? E eu quero conversar sobre isso. Eu meio que não entendi bem o argumento, a lei não permite e tal. Veja bem, eu não disse que a lei permite, a lei é omissa, a lei também não proíbe. Tá? A lei também não proíbe. O professor Nelson Nery Júnior saiu com essa. Meu professor, a maior admiração que eu tenho por ele, mas nesse ponto ele tá enganado. Ele diz o seguinte: no direito norte-americano, a legitimidade para propor ação coletiva é ope iudicis, olha o latim vindo, né? Ope iudicis. No direito brasileiro é ope legis, está na lei. E como lá é ope iudicis e aqui é ope legis, então aqui não pode ter controle. Começa aqui, não é nem verdade. Nos Estados Unidos, é ope legis, está na lei dizendo que quem propõe ação coletiva é um membro do grupo. Não é ope iudicis, só porque é common law, não tem lei. Está lá na lei, é ope legis tanto quanto aqui. A gente gosta muito de fazer isso. Pegar frases jurídicas, ex nunc, ex tunc, ope legis, ope iudicis, norma de julgamento, erro em procedendo, erro em judicando. Se for latim, melhor ainda. Aí a gente pega, o Rio Trabalho não faz isso não, mas a gente pega essa expressão e diz assim, isso aí, ó, é um ou é outro? Ah, é um. Ah, tá, então vem cá, então a consequência é essa. A gente primeiro classifica e a partir da classificação, bom, se é essa classificação, a resposta é essa. Quando não é assim que se faz, não é qual é a classificação e aqui é a consequência. Eu pergunto, você quer saber por quê? Quando alguém pergunta, isso aqui é ope legis ou ope iudicis, isso aqui é erro em procedendo ou erro em judicando? Por que você quer saber? Ah, não, porque eu quero saber se cabe rescisória, eu quero saber... Não, peraí, vamos ver para que você quer saber. E eu vou decidir a partir daí. E não classificar antes para depois dar uma conclusão. Tá? Então, não é simplesmente que lá é ope iudicis, aqui é ope legis, e porque ope legis não permite. Eu não disse que permite. A lei não permite nem proíbe. O que eu disse é que a Constituição obriga. Parem de falar de lei. Não me importa, eu estou falando da Constituição. Se eu estou falando da Constituição, o argumento contrário não pode vir da lei. Eu estou dizendo que a Constituição obriga. Aí ele diz, a lei não permite. Mas então a gente não está conversando. Se a gente vai conversar, então vamos conversar. Diga assim, não, eu acho que a Constituição não obriga. Porque eu estou dizendo é que a lei é omissa e a Constituição obriga. Aí, um outro argumento, muito comum. Ah, não, Gide, para que você está falando de controlar a representação adequada? A coisa julgada é só para beneficiar. Secundum eventum litis, é só para beneficiar. Então, para que o controle de representação adequada, essa coisa americanizada que você inventou, se a coisa julgada é só para beneficiar? A coisa julgada é para beneficiar só? Eu não me lembro dele ter dito isso. A coisa julgada não é nem secundum eventum litis. O que é secundum eventum litis, e ele falou muito bem, é a extensão da coisa julgada difusa e coletiva para o indivíduo. Mas a coisa julgada da ação coletiva difusa, individual, difusa e coletiva, aquela sentença faz coisa julgada pró e contra. Uma vez que se propõe uma ação coletiva em razão de direito difuso e coletivo, não pode propor outra. Só se tiver nova prova, mas aí é secundum eventum probationis, etc. Mas se perder por falta de fundamentação, o advogado foi um advogado incompetente, ou ele produziu as provas, mas não explicou para o juiz e tal, se faz coisa julgada e não pode propor outra ação. Até mesmo a ação coletiva, individual homogênea, propõe a ação e se perder está perdido, não pode propor outra. Pode propor se houver nova prova. A mesma ação coletiva. O que é secundum eventum litis, que não pode prejudicar o indivíduo membro do grupo. É isso que não pode prejudicar. Então veja a contradição, a perversidade que existe no direito brasileiro. Nós falamos de diversas ações aqui que são terríveis de ambiental, de problema de pessoas morrendo. Se eu proponho uma ação coletiva para limpar um rio, para colocar um filtro numa fábrica, para melhorar um ambiente de trabalho, e eu perco essa ação, não pode propor outra ação coletiva. Não pode, está perdido. As pessoas vão continuar morrendo, as crianças vão continuar nascendo sem cérebro, vai haver mutação genética,
Está perdido, está perdido. Salvo quem diz que, quando é ambiental, pode repropor. Mas se for difuso de consumidor, não tem dúvida, não pode repropor. Mas o direito individual do pai da criança a propor uma ação individual para pedir indenização por esse dano, esse é sagrado. Esse é sagrado, esse não. Esse aí eles podem propor uma ação individual. E é isso que eu falo, que é a grande farsa da coisa julgada secundum eventum litis. Ela dá essa falsa sensação de segurança que as pessoas viram para mim e dizem: gente, que ideia é essa de notificação, de transparência, de controle da representação adequada, se a coisa julgada é só para beneficiar? Eu prefiro o direito brasileiro, que é muito mais legal. Mas não é mentira, você não entendeu a coisa julgada se você está falando isso. Não é só para beneficiar. Ela funciona para prejudicar, sim. Ela prejudica a coletividade. Ela não prejudica o membro do grupo. Mas é o que eu falei, a perversidade que existe. A poluição vai continuar, as crianças vão continuar nascendo sem cérebro, com mutação genética, ou morrendo, no exemplo catastrófico que ele mencionou e que nós conhecemos de direito do trabalho ambiental e de direito ambiental e direito do consumidor. Mas as pessoas individuais poderão propor a sua ação. Então, é por isso que eu acho que é preciso haver o controle da representação adequada, em primeiro lugar. Porque a ação coletiva não pode ser reproposta, não pode, perdeu. Parêntese, só para quem diz que em direito ambiental pode repropor, não há coisa julgada contra o ambiente, e salvo se houver prova nova. Mas se não houver prova nova, perdeu. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Primeiro lugar, da representação adequada, que eu acho importante. Segundo lugar, que eu também acho importante, é acabar com essa falsa sensação de segurança. E a outra coisa que eu falei é que a coisa julgada não pode continuar sendo secundum eventum litis, porque é uma fraude. É uma farsa, é mentira, que a gente faz perder o direito difuso e coletivo, mas o individual homogêneo continua vivo, porque não, esse o contraditório não pôde apresentar as defesas individuais. Aí eu fico pensando no menino lá com problema de saúde, com asma. E aí, papai, ganhamos? Olha, não, nós perdemos a ação, eles vão continuar poluindo, mas não se preocupe, filho, que a gente vai arranjar uma indenização para você. Então, o mais importante se perde, e o mais banal, que é a indenização, essa é sagrada, essa não se toca. Então, por isso que eu quero até trocar a ação, a coisa julgada secundum eventum litis, por ela ser uma farsa, por nos dar essa falsa sensação de segurança, que a gente diz, não, a coisa julgada é só para beneficiar, não se preocupe, não tem problema. Não é verdade. Então, eu acho que a coisa julgada deveria ser, sim, como a do processo americano, pró e contra, para que o juiz sinta que ele está destruindo vidas. Porque ele está. Agora ele acha que não, não vou dar uma sentença aqui, mas é só para beneficiar. Como aqui é contra, não vai prejudicar ninguém. Não é verdade, ninguém pode propor aquela ação coletiva de novo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser sério, colocar a coisa julgada norte-americana que é a favor e contra. Não pelo argumento de que é da economia processual. Não, é pelo argumento de que a que existe hoje, ela é uma farsa. Entendeu? Agora tá, coisa julgada é pró e contra, mas não pode simplesmente ser assim. Pró e contra com controle da representação adequada, com as válvulas de escape, com notificação adequada, com a obrigação do juiz de controlar a adequação do procedimento, entendeu? Então, essas válvulas de escape vão fazer com que o processo coletivo fique mais forte. Então, essa é importante, por isso que eu não queria falar sobre a coisa julgada antes. Ele falou muito bem sobre a coisa julgada, que a coisa julgada secundum eventum litis é só secundum eventum litis, não é a coisa julgada. Secundum eventum litis é se o indivíduo vai poder se beneficiar ou não da sentença coletiva na sua esfera individual. Que coisa julgada é essa? De que, não, é secundum eventum litis, é só para beneficiar, não é para prejudicar. Então, eu espero ter convencido os senhores que isso não é correto, isso não é verdade. E daí minha proposta de passar a fazer uma coisa julgada pró e contra, mas aí a ação coletiva é de verdade. Ela vai vincular o grupo, mas a gente precisa das válvulas de escape que eu estava falando. E qual é a outra coisa que vem? Tudo muda, todo o paradigma muda quando a gente começa a pensar assim. Tá? Uma vez que a gente desbanca a farsa da coisa julgada secundum eventum litis, aí começa a pensar num processo coletivo diferente. Se há representação adequada, bem, essa pessoa está representando o interesse do grupo. Coisa julgada faz pró e contra. Vamos fazer uma possibilidade de acordo de verdade
como concessões mútuas, em que o juiz, como nos Estados Unidos, controla não só a representação adequada, como a adequação daquele acordo, o juiz vai olhar para o acordo e vai dizer assim, não, esse é um acordo que me parece válido. Esse é um acordo justo. Então, a possibilidade das partes perderem 70%, desculpe, há uma probabilidade de 70% deles perderem, porque a coisa é meio controvertida, então eu vou deixar que eles façam um acordo por só 70%, porque é o risco de perder. Eles querem ganhar 1 milhão, fazem um acordo por 700 mil. E aí vai haver notificação do acordo, vai haver uma audiência pública em que vai se ouvir a oposição ao acordo, vai se informar ao juiz, não no Ministério Público, perante o juiz. O Ministério Público pode fazer também, mas o juiz tem que aprovar o acordo. Ele aprova o mérito do acordo. Ele diz, não, isso aqui não vou homologar, não, eu não vou autorizar, eu não vou aprovar esse acordo. E ele vai ouvir a proposta de acordo, ouvir as objeções, e então ele vai homologar ou não, controlando a representação adequada, que é o que o juiz americano faz. Microfone. O juiz do trabalho. Ah. O juiz do trabalho também faz isso. Não, mas aqui todo mundo, quando eu começo, todo mundo pode, já Adequação sabe do que todo acordo. mundo pode interromper. Já criei o precedente. Ah, e eu quero falar sobre o precedente, porque o ministro Dallazen me chamou aqui, disse que eu tinha que falar sobre precedente, e lá ele me perguntou no almoço, já falou sobre precedente? Eu disse, não, mas eu prometo que falo depois. Mas faça a pergunta. É melhor falar primeiro? Eu tenho tanta coisa para falar. Posso falar também, a gente pode falar sobre a competência, nós falamos sobre a competência. Um amigo meu, o procurador da República em Curitiba, agora em São Paulo, no tribunal, Elton Ventura, ele falou que a competência é o calcanhar de Aquiles da ação coletiva. E eu concordo com ele, por outros motivos, mas eu concordo com ele. Veja, estados têm interesses. O exemplo que eu dou é dos royalties do petróleo. Todo o Rio de Janeiro é a favor de que os royalties fiquem no Rio de Janeiro. Você vê e o Espírito Santo. Você vê os artistas globais falando sobre isso. Todo mundo que é de lá. É impressionante como os artistas são da Globo, do Rio de Janeiro. Eles não têm vergonha de advogar em causa própria. Não, tem que ficar no Rio de Janeiro. Vai lá, Tarcísio Meira. O que Tarcísio Meira sabe sobre os royalties do petróleo? Mas não importa. Os juízes também de lá, no mínimo, eles acham, como cidadãos locais, eles, no mínimo, acham também que os royalties são do Rio de Janeiro, porque sempre foram, por isso, por aquilo. Não vou entrar no mérito de uma coisa ou outra. Eu só estou mostrando que estados têm interesse. E juízes imersos nesse estado, eles têm interesse. Imagine um exemplo. Eu estou dando esse prefácio para vocês entenderem que, às vezes, eu falo e as pessoas não entendem. Ah, o juiz é neutro. Não é bem assim. Imagine 2 cidades do interior em que uma cidade tem uma fábrica e a outra cidade sofre as consequências dessa fábrica. Uma cidade joga os dejetos em um rio e esse rio vai parar em outra cidade. A cidade que tem a fábrica sofre menos com a poluição do que a outra abaixo do rio. Ali que está todo mundo morrendo. Nessa cidade eles querem o dinheiro, eles querem a sustentação da empresa. Será que não faz a menor diferença se a ação é proposta em um estado ou em outro estado? Eu acho que faz. Do mesmo jeito do royalties, eu acho que faz. Um juiz que está imerso naquela sociedade, ele não consegue ver a vida sem aquela empresa. O juiz que está na sociedade que está sofrendo a poluição, ele não consegue ver a utilidade social da empresa. Ele só consegue ver as pessoas com doença. Tá? Então, eu acho que a questão da competência para a ação coletiva é muito delicada e, de uma certa forma, é o calcanhar de Aquiles. Não são todos os casos em que isso acontece, são alguns casos. Há um exemplo muito importante na Argentina, são as empresas de papel, se eu não me engano, as empresas papeleiras, que poluem, elas vêm do Uruguai e poluem a Argentina. Se a ação for proposta na Argentina, a empresa uruguaia vai fechar. Se for proposta no Uruguai, é uma coisa assim, ao contrário, mas eu não me lembro. Eu sei que é. Hã? O prata desce. Exatamente. É o contrário. Mas desce, sobe. Então,
Então, eu acho isso extremamente complicado a questão da competência. Por fim, deixa eu falar um pouco sobre precedentes judiciais, que é uma coisa que está de moda, que está todo mundo preocupado com isso. Eu não sei nem como começar, porque é uma coisa muito extensa. A minha opinião, como sempre, controvertida e complicada. Eu acho que há aqui uma verdadeira histeria sobre o assunto, tá? Não há outra palavra, é histeria. Por quê? Não, a incerteza, a insegurança jurídica, a gente quer saber logo, um ali diz que dá, o outro ali diz que não dá, tem que ter a certeza jurídica. O brasileiro adora olhar para os Estados Unidos e invejar a coerência, a uniformidade, a segurança e previsibilidade do sistema de precedentes. Tá? Imagine, a Suprema Corte disse uma coisa, todo mundo... É verdade. A coerência e a previsibilidade dos precedentes, uma vez que a Suprema Corte decide uma causa, todo mundo obedece. E digo mais, uma vez que um juiz decide uma causa, a empresa obedece para todos os empregados. O Estado obedece para todo mundo. Uma vez que o juiz diz, o Estado não pode fazer isso, o Estado revê o seu posicionamento. Se um juiz disser, aqui cabe hora extra, você acha que o empregador não vai se adequar? Porque quando um juiz diz, ele não vai esperar tantos juízes falarem a mesma coisa. Ele vai se adequar. Bom, isso é seguro, isso é previsível. Mas essa segurança, essa previsibilidade do direito americano é uma pequena ilha num mar de incertezas, que é o sistema de common law. O sistema de common law, tudo é discutido. Tudo é passível de discussão, até quando tem uma decisão da Suprema Corte, né? Porque você pode distinguir. O sistema norte-americano, ele não tem nenhuma previsibilidade, nenhuma segurança. Porque é um sistema criado pelo juiz, há cada vez mais de legislação, mas é um sistema que não tem previsibilidade nenhuma. O nosso sistema, ele é todo amarrado. Tem um Código Civil, tem a CLT, está tudo amarradinho ali, não tem o que discutir. Uma coisa ou outra, claro, dá para discutir, né? Mas é por causa disso que vocês querem implantar um sistema de precedentes aqui? Por causa dessas 3, 4 coisas, que eu não vou diminuir a importância. Aí eu estava pensando aqui, mas espera aí, de onde é que surgiu isso? E aí ontem eu estava lendo, e eu gosto de ler a revista Veja Velha. É uma revista Veja de... Eu vejo velha porque quando não leio nunca, quando eu chego aqui eu atualizo, pego da minha sogra, é de maio, que tem aqui o nosso amigo Carlos Alberto Reis. Tem a entrevista que ele deu. Aí ele fala assim, ó, nosso legislador parece que tem receio de estabelecer normas mais genéricas e permitir aos juízes a interpretação e o ajuste, etc, etc. Aí eu me lembrei que essa discussão existia há 30 anos. Nós queremos leis mais abertas para o juiz poder adaptar. Agora, quando vocês podem fazer isso, não querem mais? Agora que vocês podem exatamente... Nós pedimos normas abertas. Agora que elas vêm, a gente não quer, porque tem segurança. A gente quer uma decisão logo. Então, eu estava conversando nessa palestra na Enamate, da nona região. Tinha uma pessoa lá que estava dizendo, eu estou com a empregada doméstica, não sei se cabe hora extra. Eu perguntei ao sindicato, mas não estou. Depois estou doido para que isso vá logo para o Supremo, o Superior, e o Superior diga logo para eu saber. É isso que vocês querem? Que vá direto... Isso valeria se o direito... Porque as pessoas dizem, não, gente, isso é uma questão de direito. Mas parece que a questão de direito é uma coisa lá como uma fruta, que a gente vai lá e pega. Aí o STJ pega a fruta, porque ele encontrou o direito, ele pega a fruta e diz, olha, este é o direito, que eu achei, ele estava lá sempre. Eu achei e agora eu te dou, porque eu achei, ele estava lá. Não foi eu que criei. Estava lá. Mas não é assim que funciona, é uma decisão política. O direito é em construção. O direito é em construção. Uma construção política. Os americanos desenvolveram esse sentido de amadurecimento de um litígio de massa. Como é o sistema do amadurecimento do litígio de massa? Começa se perdendo.
Vocês percebem isso com questão de fumante, com questão de trabalhador, questões novas, tá? Fumante, trabalhador, amianto, uma série de ações que a pessoa começa perdendo. Aí todo mundo perde, porque não tem prova, porque a questão jurídica ainda é precária. 30 anos atrás, quem é que ia dizer que havia responsabilidade civil do fornecedor de cigarro? Não causa câncer, fumou porque quis, a empresa de cigarro não sabia. Aí a gente começa a perceber que, não, peraí, fumou porque quis? Não. A empresa não sabia? Não. Claro que é a responsabilidade. Aí o que acontece? Começa a perder um, ganha outro. Perder um, ganha outro. Perder um, ganha outro. Até que chega ao ponto de amadurecimento que é só correr para o abraço. Todo mundo sabe que vai ganhar, só precisa saber quanto. Isso, vocês não conseguem perceber isso no seu trabalho, que são questões novas que começam e que patinam, um juiz ali dá, um juiz não dá, um juiz ali dá, outro não dá, a gente não sabe o que é, aí começa a se firmar um entendimento, e aí finalmente já se sabe, depois de 30 anos, bom, demora, o que é que eu posso fazer? Demora, não é assim. E o que é que vocês querem? Fossilizar esse entendimento inicial, que o entendimento inicial sempre é contra as coisas novas, sempre. Quer fossilizar isso com a decisão direta, agora esse incidente de demandas repetitivas, uma coisa terrível, que eu não tenho a menor dúvida que isso é obra de lobby, não tenho a menor dúvida que isso é uma coisa horrível, eles suprimem a primeira instância. Vai logo para a segunda instância. Eu estou orientando pessoas, né, que estão fazendo dissertação sobre o assunto, a pessoa está maravilhada com isso, imagine, suprime a primeira instância, vai lá, tem uma decisão e rapidamente... Mas espera aí, e o amadurecimento? Que é o juiz de primeiro grau que faz. E aí o juiz de segundo grau tem aquele amadurecimento feito pelo juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau amadurece mais, e só aí o Supremo vai decidir. Vocês querem suprimir a evolução do direito? Não faz o menor sentido. Vocês estão abortando um processo de evolução porque querem certeza jurídica. Querem certeza jurídica. Uma coisa que a gente pediu normas mais abstratas, mais abertas, para dar poderes ao juiz. Na realidade, a tendência é o oposto. O volume de processo chegou a tal monta que os tribunais começaram a criar mecanismos para não receber mais processos. Isso é outra coisa. Aí é outra solução. Não, isso é outra loucura. São soluções para os tribunais não receberem processo. Porque ninguém respeita o juiz. Porque ninguém respeita o juiz. Tá? Então, suprimir o primeiro grau é uma coisa absurda nesse incidente de decisão em massa. É o mesmo da ação declaratória de constitucionalidade. Antes que alguém pense na inconstitucionalidade, vem o sabido e diz, declare que é constitucional. Ninguém parou para pensar quando é inconstitucional, em que situações a coisa ainda estava começando, não cria aquele amadurecimento da questão e fossiliza a constitucionalidade, que é outro absurdo. Nesse contexto goela abaixo, qual é a opinião do senhor com relação à súmula vinculante e às súmulas quase vinculantes? Súmula vinculante e súmula quase vinculante. Veja bem, ele estava explicando a dificuldade que nós temos. Nós temos muito que aprender para usar precedente. Mais a disciplina judiciária. Então, seria o seguinte, as súmulas vinculantes, como disciplina judiciária... Não, ele pediu para falar sobre precedentes. Sim, diga. As súmulas vinculantes como disciplina judiciária, ou melhor, a súmula vinculante como... A súmula vinculante. Se você, a vinculante, se você não aplicar, você pode sofrer uma penalidade. As súmulas quase vinculantes, ou seja, aquelas que você não aplicar, mas o Tribunal Superior reforma. E a disciplina judiciária, que segue, você tem que seguir aquela linha de entendimento. Nesse contexto, qual é a sua opinião? Não, veja, eu acho que isso são medidas desesperadas para momentos desesperados, mas acho que isso é incompatível. O nosso sistema não é um sistema de common law. Veja... Aí vão dizer, Gide, você é americanófilo, tudo seu é americano. Não, gente, eu nem... tá filmando, mas eu nem gosto de americano, gente. Não é que eu seja americanófilo, não. Tem uma ideia que é boa, a gente vai lá e adota, né? Mas a ideia que não é adaptável à nossa realidade, e eu acho que essa é uma delas, que é a questão do precedente, eu acho que não faz sentido. Ela suprime o poder do juiz de
dizer o que é o direito. Entendeu? Agora, eu entendo a situação que está o país, da dificuldade, do tempo, de pequenos lugares que tem uma maneira de ver o direito completamente teratológica, que precisa respeitar a jurisprudência. Eu entendo tudo isso, mas eu não acho que isso vai dar bom resultado. Eu entendo essa necessidade, como ele falou, que é uma outra coisa ridícula. A fotocópia veio amassada. Eu não conheço o recurso especial. Ficou faltando o carimbo veio ilegível. Eu não aceito. Mas o carimbo foi batido por vocês mesmos. Mas ele está ilegível, eu não aceito. Tá? Tá sujo aqui, eu não aceito. Começa a criar obstáculo ridículo para não aceitar o recurso, que é outro absurdo. Mas a gente estava conversando da quantidade de processo que vocês recebem, que é um absurdo também. Né? É sobre isso que eu ia pontuar. Eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer desse aumento de litígio. Acho que não é nem um aumento, né? Os litígios se multiplicam e vem é cultural, acredito eu. Né? Estávamos num evento da Ana Matra também, no curso que teve na Itália, eu acho que foi 2007. Foi 2007 foi Itália, França, e tivemos uma conversa com os juízes de trabalho, né, um debate sobre a questão da execução. E a gente falava, não, porque nós temos Bacenjude, porque nós temos isso, nós temos aquilo, e as pessoas olhavam e não entendiam. E daí eu comecei a rir, falei, é claro, porque aqui a gente tem que estar sempre correndo atrás para que se cumpra uma decisão que nós prolatamos, transitou em julgado, foi até a última instância, e daí começa um novo calvário para fazer esse cumprimento. Isso se eles não reiniciarem o processo dizendo que a sentença foi inconstitucional. Tem toda essa discussão. Olha, processo civil norte-americano, eu ensino processo civil nos Estados Unidos. Eu não ensino a execução. Não se ensina a execução. Então, o processo federal não tem execução, eu não ensino a execução. Primeiro, porque a maioria termina em acordo. Segundo, porque quando há uma sentença do juiz, você cumpre. Quando precisa executar, que de vez em quando é preciso executar, é um procedimento simples, pela lei estadual, inclusive, que o juiz federal usa a lei estadual. E veja que aqui tem livros, monografias, trabalhos, congressos sobre execução, temas sobre execução. Se discute, inclusive, uma criação, nosso tribunal está discutindo lá a criação de um núcleo de investigação patrimonial. Olha só que ponto chegamos, né? Ou seja, para ir atrás do patrimônio escondido do devedor. Então, o negócio é cultural. Acho que esse tipo de mecanismo, antes da gente discutir como uniformizar, como diminuir, eu acho que não tem como diminuir recursos, tem que discutir como diminuir demandas. Bom, mas o Estado é a maior recalcitrante. Com certeza. Então, à medida que o Estado não cumpre a lei, ele não pode querer que as pessoas... Ele mantém ali o tom das pessoas. Ele não paga nunca, por que os outros vão pagar? É precatório, 15 anos e assim por diante. Porque eu já acabei. Então, pronto. A gente... vamos abrir agora um momento para pergunta. A doutora Kátia vai... Bom, então, feita a exposição, nós vamos abrir para a pergunta sobre o tema das ações coletivas. Né? Então, alguém gostaria de fazer pergunta? A minha questão é se é possível a ação coletiva passiva no nosso ordenamento jurídico. E como é que fica a questão da representatividade adequada nesse tipo de ação. Vamos fazer blocos, 3 perguntas, porque eu acho que fica mais fácil na hora da resposta. Quem é o... Pois não, colega. A minha pergunta também se refere à questão da representatividade adequada. Eu gostaria de saber como funciona no sistema norte-americano essa dicotomia indenização por danos morais individuais e se existe no sistema norte-americano indenização por danos morais coletivos, como a gente adota aqui no Brasil, não beneficiando diretamente as vítimas desses danos a serem reparados. Aqui, na Justiça do Trabalho, tradicionalmente, essas indenizações por danos morais coletivos são revertidas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O professor Raimundo já fez menção a isso. Então, gostaria de saber se existe
algum precedente norte-americano de indenização por danos morais coletivos beneficiando algum ente coletivo. E, ainda, como fica a questão das ações coletivas no sistema norte-americano no dano por ricochete, que pode se tornar uma questão infinita numa ação coletiva, né? Explica aí o dano por ricochete, que eu me lembro daquele desenho do Bing, 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 o coelho, o ricochete. Mas a parte disso aí... Você está falando da causalidade, estender. Quem causa... Aonde está a causa? Causou de uma pessoa... Vou dar um exemplo. Aí causou a pessoa perdeu o emprego. Por causa disso, o filho perdeu a escola. Por causa disso, assim, vai até o piolho do filho. E aqui, na Justiça do Trabalho, esse dano por ricochete vai se reproduzindo em diversas ações. Então, imagine eu julgando uma ação de indenização por danos morais e materiais do filho da vítima. E, eventualmente, o réu faz uma transação imaginando que estaria ali quitando aquela indenização. Logo adiante vem uma outra ação de uma outra pessoa que tivesse tido algum tipo de relacionamento. A viúva. Ou não. Ou não. Podemos imaginar até mais de uma viúva, né, numa situação como essa, como eu já vivenciei na prática. E o senhor está admitindo publicamente? Então, olha, é bastante essas coisas as interessante. pessoas não, É bastante não admitem interessante. Em público. A gente vivencia situações que não pode imaginar. Dizendo em público que vígamo. Só para entender a pergunta foi sobre o dano por ricochete ou situações em que outras pessoas também sofrem o dano, porque me pareceu que foram duas coisas diferentes. Ok, são duas coisas diferentes, efetivamente. Eu queria aproveitar a carona da pergunta dele, que eu tenho visto alguns colegas que, em vez de destinar essa indenização para uma entidade que não seja o FAT, tem destinado, por exemplo, as indenizações para um fundo, digamos, para aquela própria unidade judiciária para cobrir execução frustrada. O que o senhor acha disso? Acha viável? Eu adorei a pergunta. Bom, então, são 3 perguntas, aí vamos deixar o próximo bloco. Então, é sobre o mesmo tema, né? Doutor Alcebiades está dizendo que é uma pergunta intercalada. É pertinente, porque é relacionado, porque eu não entendo como é que um dano que seria destinado ao grupo poderia ser, numa indenização coletiva, poderia ser destinado para um outro grupo. Por exemplo, o FAT é para seguro-desemprego. Os recursos do FAT são destinados para a questão conjuntural de economias. Os recursos do FAT é para seguro-desemprego. Aí o juiz destina dano moral coletivo, por exemplo, para a FAT. Aí destina recursos para dano moral para a FAT, por exemplo. Uma comunidade que deveria receber um seguro moral, um dano moral, é destinado para pessoas estranhas. Eu entendo isso inadequado. Eu gostaria que ele relacionasse isso na resposta. Não sei se você tem Não, condição do FAT? Bom, esse é o objetivo. Deixa eu começar pelo FAT. Eu adoro essa pergunta. Eu tenho um capítulo nesse livro que é exatamente sobre isso. E como tudo bastante controvertido, é o 3.19 na página 320, Fundo dos Direitos de Grupo. Esse é o objetivo da Fluid Recovery, né? Da ideia de receber o dinheiro de forma fluida. Dá para quem não ganhou. Dá para quem não é o titular do direito, por um motivo, não para tirar de um e dar para o outro, mas porque aquele dinheiro não pode ser usado por aquele grupo. Por exemplo, o direito a uma questão histórica, né? Patrimônio da humanidade. A igreja foi destruída, virou pó. O que você vai fazer Você tem 2 opções. Ou diz, eu não tenho como reconstruir a igreja, que eu não posso construir uma igreja do século XVI. Não dá. Só poderia ter sido construído no século XVI. Não pode ser construído, que não faz sentido. O que vai fazer com isso? Então, 2 opções. Não tenho como resolver isso,
você está liberado, réu. Ou, olha, eu não tenho como fazer isso na prática, mas você não está liberado só porque é impossível compensar as vítimas. Você vai pagar. O que é que eu vou fazer com o dinheiro? Não importa. O réu pergunta, o que você vai fazer com o dinheiro? Queimar. Jogar fora. Dá para... Como é o nome daquele jogador que estava saindo sangue do nariz? Dou para ele para limpar o nariz. Não importa o que eu vou fazer com o dinheiro. Você não vai se livrar da sua responsabilidade porque é impossível compensar as vítimas. Então, pronto. Partimos do pressuposto que é impossível compensar as vítimas. O que é que vai fazer com esse dinheiro? Na minha opinião, faz com que o réu pague. Agora, para onde vai o dinheiro é outra história. Então, eu conto a história de um juiz do trabalho que me procurou, todo feliz, que ele tinha feito uma coisa que o doutor Raimundo, inclusive, achou brilhante. Né? O que ele fez? Nós não achamos brilhante. Esse juiz participou de algumas conferências, foi chamado, aí participou e percebeu que a cidade não estava precisando de cadeia. Aí, 1 ano depois, cadeia, prisão. Se o juiz estiver presente, por favor, se quiser manifestar, né, e contar a história. Então, veja bem. Aí, o que ele fez? Está precisando de cadeia. 1 ano depois, caiu uma mosca na teia desse juiz. Uma ação do MP de trabalho escravo. Aí caiu a mosca, o juiz foi lá, crau. Comeu a mosca. E o que ele fez? Estou chamando o réu de vítima, né? Ele disse, olha, a gente está precisando de cadeia. O que você fez aí é ilegal. Vamos construir uma cadeia? Vamos. Aí construiu a cadeia. Aí, mas não importa, o que precisava o município... Pois é, olha aí a questão política. Peraí, escola ou cadeia? Não importa, o juiz decidiu cadeia. Tá? Construiu prisão porque era o que precisava. Aí há uma reportagem dele dizendo o seguinte, não, agora nós precisamos de hospitais e a próxima ação coletiva será para construir hospitais. Esse é o problema que eu acho que pode... É criativo, é. É brilhante, é. Mas é perigoso. Eu não acho que é para o juiz decidir o que fazer com o dinheiro. É por isso que existe o FAT, é por isso que existe... Se bem que o FAT não é propriamente para isso. O FAT não é a mesma coisa do Fundo dos Direitos Difusos, que também não é muito confiável. Tá? E os juízes ficam naquela situação. Pô, eu moro numa cidade pequena, eu vou pegar 150 mil reais, tirar da minha cidade para mandar para o FAT? Não vou, não quero. Não quero, não vou fazer isso. Aí ele pega, constrói uma escola ali, constrói um hospital ali, constrói uma... O que eu gostaria de retirar é essa decisão política de o que fazer com o dinheiro, tirar do juiz, porque o juiz não é para fazer isso. O juiz é para dar uma porrada e dizer assim, você vai pagar. Agora, o que fazer com o dinheiro? Pegar o juiz, para ficar pensando. Ele criou uma comissão, junto com o prefeito. Ele disse, mas, professor Gide, eu fiz uma comissão com o prefeito e nós nos reunimos para ver o que é que a cidade precisava. Entendeu? É isso que eu quero, não acho que seja correto do juiz. Não é a função do juiz fazer isso. Agora, entendo que nenhum juiz quer pegar um monte de dinheiro e mandar para o FAT. Não quer pegar um monte de dinheiro e manda o juiz civil, quer mandar para o Fundo de Direitos Difusos Coletivos. Porém, o que é que eu falo? O que é que eu falo sempre? O que é que eu tento falar sempre? Se você não gosta de um sistema político como está funcionando, você muda o sistema político. Bem ou mal, o Brasil... Olha, o que está acontecendo aí, as manifestações. Bem ou mal, o Brasil vai melhorando, ele vai aprendendo. Mas se a gente deixar que o juiz faça isso, a gente nunca retira o poder deles. Se a gente deixa no poder político, para o poder político fazer isso, a gente, bem ou mal, um dia vai perder um monte de dinheiro, mas um dia a gente vai ajeitar. Se esse poder ficar na mão dos juízes, a gente nunca toma esse poder dos juízes. Porque é o juiz que vai fazer sempre, vai incorporar ao arsenal de poder do juiz, e ele vai fazer sempre isso. Eu não acho que seja função judicial pegar dinheiro do réu e construir cadeia, construir hospital. Bom, construir hospital mais ou menos. Se for uma questão ambiental e precisa de um hospital para resolver aquilo, eu acho que dá. Eu acho que dá. A questão é saber se essa decisão é do juiz ou se essa decisão é para o Fundo de Direitos Difusos. Né? Essa é a questão do FAT, a pergunta do FAT. Quer responder alguma pergunta para depois eu pegar... Só um esclarecimento. Na verdade, já há uma certa
os juízes têm diversificado para onde enviar esses valores. Eu tenho percebido isso através das decisões. Anteriormente, só se mandava para o FAT, né? Essa era a única realidade. Agora, os juízes começam a mandar para locais... A verdade, a lei prevê conselhos, mas esses conselhos não existem. Não existem ainda. Ainda. Existirão logo em breve, que a gente tem sempre que acreditar que as coisas vão melhorar. Então, o que é que ele tem feito? Pode até ser que algum município, algum estado já tenha, né? Mas eu não conheço a generalidade sobre essa situação. Então, o que é que ele tem feito? Ele tem mandado para algumas entidades ou instituições que têm uma atuação mais direcionada, que foi exatamente o caso que foi citado aqui, o caso da Shell. O caso da Shell o valor não foi enviado, os 200 milhões, eles foram divididos, mas a divisão foi mais ou menos o seguinte: 75 milhões, salvo engano, foi para aqui de 75 milhões foi para o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador em Campinas, que era a região mais atingida, e um outro valor, acho que também 75 milhões, foi para a fundação que é responsável pela segurança e medicina do trabalho, a Fundacentro. Quer dizer, isso já é um exemplo de mudanças, né, no perfil dessas indenizações. Isso é possível. O que se questiona, e aí já tem até decisão do TSTF efetivamente sobre isso, é o juiz se tornar o administrador desse fundo. Essa que é a questão que eu acho que merece um questionamento. Se é o juiz que tem que ser o administrador do fundo, aí sim é que ele vai deixar de julgar os processos, ele vai deixar de exercer a atividade jurisdicional, que é a prioritária dele, para administrar. Porque se uma pessoa tem 100 milhões para administrar, ele não consegue fazer mais nada na vida. A verdade E é muito mais gostoso administrar 100 milhões de reais do que decidir processo. 100 né? mil processos. Então, nós percebemos, eu peço até desculpa por estar interferindo, mas é mais para dar essa referência na nacional, que às vezes a pessoa não tem uma referência só local. Então, já está havendo essa diversificação para onde vai os valores arrecadados nas ações coletivas. Por favor, doutor Bedê. É um pouco melhor, mas também é o juiz dizendo para onde o dinheiro vai. Eu acho que isso deveria ser um fundo político mesmo. Vossa Excelência me permite lembrar que não é estranho ao processo de execução a administração judicial, por exemplo, nos processos de falência, a execução judicial nos processos de falência do administrador falimentar e em certos processos de falência, em certos processos judiciais também, a própria administração de empresas. Agora, como Vossa Excelência diz, a forma como vai ser feito isso. Ao que me consta, no processo de falência, não é o juiz que administra as empresas. Sim. Perdão. Não, a nomeação de administrador. Sim, a nomeação do administrador. Não é estranho ao processo essa... E a ação coletiva passiva, aqui tem uma pergunta da ação coletiva passiva, ainda tem o dano moral coletivo e o dano por ricochete. Veja, a ação coletiva passiva é uma coisa que se compreendeu muito pouco aqui no Brasil. O que é que as pessoas queriam com a ação coletiva passiva? Elas queriam que uma empresa que acha que... Posso usar o exemplo no direito do trabalho também, mas eu prefiro usar no direito do consumidor. A empresa que cometeu um ilícito ou há um risco de que ela tenha cometido, ela tem uma série de pessoas que podem acionar essa empresa em uma ação coletiva, ela propõe, antes de uma ação ser proposta contra ela, ela propõe uma ação coletiva contra um grupo, uma ação declaratória negativa de responsabilidade civil. Tá? Então, é isso que as pessoas pensaram imediatamente, que a ação coletiva passiva era uma ação coletiva ao contrário. Mas não é. No caso do direito do trabalho, uma empresa propõe uma ação coletiva contra o sindicato dizendo que não deve pagar hora extra. Tá? Mas não é assim que funciona. O que funcionaria... Olha como seria uma ação coletiva passiva. Um grupo de funcionários propõe uma ação contra todos os bancos no Brasil, claro que tem que ter questão comum, representados pelo Banco Itaú, ou pelo Banco Bradesco, ou por qualquer banco, e vincula todos os empregados de todos os bancos, porque, de um lado, os funcionários do banco estão representados pelo seu sindicato, ou se tiver mais de um, por vários. Do outro lado, a relação também é passiva, em que
todos os bancos são representados por um banco. Ou por uma associação de bancos, se houver uma associação de bancos. Tá? É isso que é ação coletiva passiva. Nesse caso, ela é passiva e ativa. É uma ação coletiva bilateral. Nesse caso da ação coletiva passiva, com muito mais razão, a gente precisa do controle da representação adequada. Essas pessoas são réis. Por isso que eu disse Itaú ou Bradesco. Eu não disse lá o banco do Zé Pagodinho. Não é um banco qualquer que vai ser o representante. Tem que ser um representante adequado. Ninguém vai negar que o Bradesco tem condições de representar os outros bancos. Condições financeiras e condições de conhecimento, a menos que o Banco Bradesco não seja típico. Ele tem uma defesa que os outros não têm, ou ele tem um conflito de interesse nessa questão. Então, essa é a questão da ação coletiva passiva que não está prevista no Brasil, e eu me preocupo muito com ela, porque ela não pode ser secundum eventum litis, né, que é a nossa coisa julgada, né, que é formação secundum eventum litis. Como é que pode uma ação ser proposta com o réu e a sentença só vincula o grupo réu se for a favor? Quem é que vai propor uma ação contra um grupo que só vai ser vinculado se a ação for a favor desse grupo? Então, esse é o grande problema da ação coletiva passiva. Ela precisa de uma coisa julgada pró e contra, e ela precisa do controle judicial da representação adequada. Essa que é a ação coletiva passiva, em que o grupo réu também é um grupo de pessoas. O réu é um grupo de pessoas representada por ou uma associação que as congregue, ou por um deles. Na Bahia houve, eu acho que talvez a primeira ação coletiva passiva, em que todos os estudantes da Bahia propuseram uma ação através do Ministério Público contra todas as escolas privadas. E acionada foi a associação patronal. Tá? Isso foi em 80. Tá? Um outro caso seria uma ação rescisória de uma ação coletiva. A ação rescisória, uma ação coletiva, é um grupo de empregados propõe contra o seu empregador. Mas o empregador perde. Depois ele tem que propor uma ação rescisória. Como é que ele faz? Essa é uma ação coletiva, em que ele vai propor uma ação rescisória contra o grupo representado pelo sindicato, no caso do direito do trabalho. E o dano moral coletivo, veja, eles não têm dano moral coletivo, eles têm danos punitivos, eles têm o que eles chamam punitive damages, né? Ele tem a possibilidade de dar uma indenização não só compensatória, mas punitiva. Mas a ideia de dano moral coletivo, eles não têm. Tá? Mas eles têm essa coisa dessa punição que vai para o grupo e ou vai ser rateado, outras pessoas vão ser beneficiadas. Há exemplos comuns, e nos Estados Unidos quase nada em processo coletivo acaba com sentença. Tá? Quase nada acaba com sentença. Ou é sentença processual, dizendo que não pode prosseguir na forma coletiva, ou é acordo. Tudo termina com acordo. E no acordo, eles fazem tudo, eles fazem o que querem. Faz uma coisa que eu falei que está muito comum, esse monitoramento médico. Tá? O monitoramento médico, em que as pessoas dizem, olha, vamos resolver isso de alguma forma. Tá bom, o que vocês querem é a saúde, não é dinheiro. Então tá, eu vou dar um dinheiro para construir um hospital, eu vou dar uma coisa para fazer isso, e eu vou dar monitoramento médico para todos vocês durante tantos anos. Tá? E a questão do dano por ricochete é uma coisa de direito material, né? No caso de Obama não, né? Do BP, a questão do BP, eu acho que houve muito isso, em que muita gente que era pescador perdeu dinheiro, quem tinha restaurante de fruto do mar perdeu dinheiro, mas também o vendedor de pipoca perdeu dinheiro, porque a economia... Onde é que... Entendeu? E aí o filho do vendedor de pipoca, a pessoa que vendia milho para o vendedor de pipoca, onde é que para a responsabilidade civil? Eu não sei se é essa a sua questão. É uma questão de direito material, não processual, que pode ser resolvido no processo coletivo. E houve muito isso na questão do ABP, da poluição lá no Golfo do México, nos Estados Unidos, que houve aquele valor, mas aí todo mundo queria, mas eu também... Aí a pessoa vinha com dano indireto, eu também perdi dinheiro. Tem um momento que tem que parar. Isso é uma questão de responsabilidade civil, que é um momento que tem que parar. Bom, vamos fazer um novo bloco, não é isso? Eu gostaria de ouvir a opinião do professor sobre os precedentes normativos do TST
Ele não conhece. Mais alguém quer Mas fazer os uma pergunta? precedentes aqui sempre são assim um enunciado que parece um artigo de lei. Não é como nos Estados Unidos, que é uma decisão onde tem os fatos e o direito. É assim, ó, cabe 130% em tal coisa. É um artigo de lei. Não é precedente. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma colocação quanto à dificuldade de prova a depender da tutela pretendida numa ação coletiva. Trazer um exemplo prático que me deparei, isso foi um problema que eu discuti com colegas à época em Minas. Diversas empresas de ônibus passaram a ser acionadas em ações coletivas movidas pelo Sindicato Profissional dos Motoristas, no sentido de cobrança de um adicional de insalubridade por ruído decorrente do funcionamento da máquina do ônibus. Existiam duas pretensões, uma tutela inibitória, no sentido de que a empresa adequasse os veículos a não mais produzir o ruído, e uma tutela de natureza ressarcitória ou indenizatória, que seria o pagamento do prejuízo já gerado, que seria o adicional de insalubridade. A tutela inibitória me parece de tranquila instrução e julgamento nessa ação coletiva, mas a circunstância prática para a tutela ressarcitória mostrava-se concretamente de difícil realização, porque cada trabalhador eu teria que fazer uma perícia e cada trabalhador poderia ter trabalhado em circunstâncias distintas em cada um dos ônibus em momentos distintos. E terem constituições físicas distintas. Distintas. Um é mais frágil que o outro. É a questão do cigarro. Ela fumou dos 17 aos 32, parou com 32, voltou com 37 e fumou até 40. Ele fumou desde 17 e nunca parou até... O pai daquele morreu de câncer. A mãe da... Cada um é diferente. São as questões das ações tóxicas, né? Que eles chamam de ações massivas que são tóxicas. Mas eu acho que era para deixar para depois, mas eu comecei a responder. Porque é uma questão muito difícil. Quando é uma questão que fica difícil você provar, você consegue provar que o cigarro causa câncer, mas você não consegue provar o câncer de quem foi causado. Você sabe que o cigarro causa um aumento de X% no câncer da população. Mas você não sabe o câncer de quem foi causado. Então, por isso que a coação coletiva é boa, porque ela você é responsável apenas pelo que você causa. Agora, o dinheiro vai para quem? No caso do cigarro. Nesse caso, eu acho que seria necessário ações individuais e indenizatórias, né? Cada um tem que propor, dizer que é membro do grupo, né? E provar causalidade. Olha, que há um problema, não causalidade genérica, que o barulho causa problemas auditivos, já foi decidido na ação coletiva. Agora, o meu problema auditivo foi causado, eu tenho que provar que foi causado. Vai que meu pai é surdo, minha mãe é surda e meus avós até a 7ª geração são surdos. Eu não posso ganhar ali, a minha surdez foi causada por questões outras. Eu tenho que provar que eu sou membro do grupo e a minha surdez foi causada por causa disso. Nos Estados Unidos ou aqui? Se é no processo coletivo ou no... Isso, porque a circunstância seria, eu daria uma condenação em abstrato, em sede de execução, eu analisaria caso a caso e faria perícia de 1 a 1 em execução para definir se teria direito ou não à insalubridade, ou eu mato o processo já no conhecimento. Não, a insalubridade cabe para todo mundo. A questão é a indenização, né? Não necessariamente. Porque mas é insalubre para todo mundo. Ficar no elevador é insalubre para todo mundo. Mas ele poderia estar trabalhando no ônibus, na linha que não tinha motor dianteiro e que, portanto, aí ele não é membro do grupo. Mas tem que definir o membro do grupo. A definição é como eu conseguiria individualizar o membro do grupo. Ele trabalhava em todos os ônibus, vamos supor, mas só 30% da frota tinha motor dianteiro, que foi reconhecido como gerando insalubridade. Não, mas... Eu mato o processo no conhecimento e digo que você tem que entrar com o individual, ou eu tenho como gerar uma condenação? A insalubridade você tem que dar insalubridade para todo mundo que trabalha naquele ônibus. Você está dizendo que o réu vai negar? Não. Deixa eu tentar ilustrar a situação para ficar claro. Porque tem que provar que para ganhar a insalubridade no passado.
Não a partir de agora. E na partir de agora eu vou mandar adequar o motor. Aí é para todo mundo. Pronto. Agora o para trás. Eu tenho uma insalubridade, um passivo de insalubridade já gerado. É porque tem o estabilidade. Você não tinha falado, eu não tinha entendido que era insalubridade retroativa. Você falou indenização também. Eu pensei que estava falando indenização do problema de saúde. Seria pelo prejuízo já gerado, a indenização pelo dano moral coletivo, uma tutela inibitória para adequar os ônibus, mas eu tenho um direito individual homogêneo de cada um dos trabalhadores que estavam naquela situação comum de ter aferido ou não uma insalubridade para receber. O atrasado ele tem que provar que ele trabalhou naqueles ônibus em tais períodos. Quer dizer, ele tem que provar não, né? Como aqui é justiça do trabalho, quem tem que provar é o réu, né? Quem é que vai ter que provar? De quem é o ônus da prova? De quem trabalhou em qual ônibus? Mas peraí, mas é o réu que tem a documentação. É o réu quem é que tem a documentação disso? Isso é uma questão de ônus da prova. Agora, para tentar sintetizar o problema lançado... Só um instante, colega. É que eu acho que está um pouco tumultuado e até para a gravação vai prejudicar. Então, eu queria pedir só um pouco mais de atenção. Só tentando, então, sintetizar. A pergunta cinge-se, basicamente, a ser viável por meio de uma ação coletiva eu produzir essa prova no momento cognitivo, ou eu mato já a ação no momento cognitivo e digo, olha, é inviável, em que pese entenda que isso aqui é direito individual homogêneo, a pretensão não torna viável uma ação coletiva. Vocês vão ter que entrar com ações individuais. Eu não vejo por quê. Propõe ação coletiva dizendo que quem trabalhou no ônibus ganha adicional, agora cada um vai ter que propor sua ação para provar se... Aí, então, eu teria que periciar 100 ônibus da empresa, dizer quais dos 100 têm o problema, geram a insalubridade, quais dos 100, em que limite de tempo cada pessoa estaria exposta para ter direito ao adicional, porque o adicional de insalubridade ele tem condicionantes. Eu tenho que estar exposto numa determinada quantidade de tempo, um determinado nível de ruído. Então, são circunstâncias pontuais que eu teria que aferir concretamente de cada motorista em cada hipótese. Daí, me parece que, em que pese seja uma situação de direito individual homogêneo, ela é de prova impossível, ela é de prova individual. Sim, não, veja só, mesmo que seja... Vamos partir do pressuposto que você está certo, que é de prova individual. Mas... pode haver uma sentença coletiva que, pelo menos, diga, olha, nesses casos precisa do adicional. Agora, cada um vai ter que provar o seu. Me parece que a sentença coletiva estaria dizendo só o seguinte, quem está sujeito... Cumpra a lei. Quem está sujeito à condição de salubridade tem direito à insalubridade. Aí eu estou dizendo o óbvio. Colega, não sei se tu me deixa participar da tua pergunta e da resposta. Do que o professor diz e da experiência que a gente tem como juiz do trabalho, eu acho que teria validade, sim, o processo coletivo. Por quê? Você mandaria periciar quais os ônibus que circularam no período X, definiria quais têm o ruído acima de tal limite, e o perito diria, olha, tal limite de ruído, até tanto tempo insalubre, até tanto tempo não insalubre. Pronto, na execução, o que cada trabalhador deveria provar, e aí poderia, sim, inverter o ônus da prova para o empregador que tem as escalas, é que ele trabalhou no ônibus, num daqueles ônibus classificados como insalubres, qual o horário que ele trabalhou, qual é o período, e daí você mandaria pagar. Mas, na verdade, você estabeleceria uma insalubridade relacionada ao veículo, e não a cada trabalhador. Digamos, o enquadramento essa prova de que trabalhou naquele ônibus acima das horas X seria a prova de que integra o grupo. Me parece que é mais ou menos assim. Veja, o réu pode complicar o fato... Agora, eu digo que alguém mais quer fazer pergunta desse bloco para a gente tentar fechar e colocar para eles responderem, senão... E veja, eu acho que o senhor não deveria ser juiz do trabalho, devia ser administrador de empresa, porque o empresário ele vai tentar fazer com que a situação seja tão complexa, ele não vai fazer tudo igualzinho, ele vai tentar fazer, todo mundo dirige um pouquinho de cada um, ele vai fazer a coisa tão complexa para não caber ação coletiva. Cabe ao juiz não permitir que isso aconteça quando for possível, mas às vezes realmente a situação é complexa e não há questão comum. Nesse caso, pode não haver questão comum, dependendo da sua... Se você complicar muito os fatos, entendeu? Aí, realmente, pode não caber uma ação coletiva.
Bom, alguém mais gostaria de fazer perguntas? Não? Então, eu queria fazer esse agradecimento a vocês, e, em especial, ao doutor Antônio Dide. Muito obrigada. O próximo volume da revista devia ser Ações Coletivas.